Recording is on. Já começou, Jorge. Já começou? Não fez barulho aqui. Então, vamos lá. Então, saiba que um dia, o você alma vai deixar esse corpo de todo mundo, né? E todo mundo vai perder esse corpo um dia. Tomara que demore para... apesar que demorar ou não, não tem a menor importância, mas geralmente demorando mais a gente tem mais chance, pelo menos para esse grupo a gente tem mais chance de poder é, é, praticar um pouco mais. Então, um dia esse corpo vai nos deixar. E o dia, o que acontece quando a nossa alma sai do nosso corpo? O que acontece é que ela vai ficar perambulando por aí, ao redor do corpo, ao redor de onde mora isso, aquilo, ou morava, né? Vai ficar pode ficar até 13 dias perambulando, né? Até 13 dias. E aí, só depois de, no máximo, né? Depende do nível da espiritualidade da pessoa, mas no máximo até 13 dias. E aí sim vai para onde deve ir. E aí vai ficar no mesmo estado de espiritualidade com o qual deixou aqui. Então, se o nível é baixo, egoísta, muito egoísta, apegado, materialista, o sofrimento continua no mesmo nível, exatamente no mesmo nível. E aí vai ficar nesse mesmo estado de sofrimento até a próxima reencarnação. E só através da nova reencarnação, essa pessoa que está sendo iludida, escravizada pelo ego mental, vai poder passar, vai poder ter novas oportunidades para poder praticar o desapego, até completar o ciclo e conseguir efetivamente eliminar o ego. Então, por isso que a gente vem repetindo as nossas reencarnações, sei lá, centenas, talvez várias centenas de vezes. Mas a gente um dia vai ter que se desapegar daqui através do ego. A gente tem que eliminar o ego. E quanto mais rápido a gente elimina o ego, ou então a gente pratica para eliminar, e aí a nossa espiritualidade vai elevando, menos sofrimento nós vamos ter, sofrimento ilusório e desnecessário. E quanto mais a gente vai se elevando, as próximas reencarnações vão se tornar absolutamente benéficas, absolutamente como se diz, absolutamente de forma que vai ser, como que se diz, muito bem, você vai nascer em família local, em país onde tudo será pró a prática do desapego. E quando a pessoa não pratica corretamente, vira o contrário. Vai nascer em situações extremamente ruins, desde família, condições sociais, financeiras, país, isso, aquilo. Quando é muito raro, mas pode até, com certeza, absoluta certeza, pode até regredir ao nível animal. Então, a gente deve fazer o máximo de esforço para conseguir eliminar esse ego. Então, você, alma, idêntico a Deus, vai se manifestar quando a gente conseguir eliminar. E todos sofrem, pelo menos na teoria,
E todos sabem, aliás, que todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todo mundo sabe, pelo menos na teoria, eu já ouviu falar que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, por que vivem acuados, diminuídos, assombrados pelo ego venenoso e fictício? Não existe esse ego. Porque você permite ser aterrorizado pelo medo, pela preocupação, tristeza, etc., que nascem do ego imaginário. Quando você é tão perfeito, tão poderoso, tão sábio quanto Deus, né? Pois bem, somente as práticas de calar o ego poderá te provar que não existe nada de real e verdadeiro no mundo fictício criado pelo ego. Não existe absolutamente nada real e verdadeiro. O único mundo real e verdadeiro é o mundo que o ego não enxerga. É porque o ego não tem acesso ao reino de Deus, o ego é anti-Deus. Então, creia, por pior que sejam as situações, os fatos, a circunstância da vida, pratique calar o ego. E você, assim, provará que você sempre foi, é e sempre será tão feliz, divino quanto Deus. A eterna paz, a eterna tranquilidade. E assim, se assim não fosse, né, eterna paz, eterna tranquilidade, você não seria feito à imagem e semelhança de Deus. Afinal, você é feito à semelhança de Deus. Então, você tem todas as características, todos os poderes de Deus. É a vida eterna. Então, para quem não acredita que a vida espiritual é a vida real, eterna e verdadeira, isso significa que a pessoa não acredita nos sábios e em Deus. Tem muita gente que você fala sobre esse assunto e a pessoa simplesmente se recusa a ouvir ou aceitar essas coisas. Por quê? Porque ainda não estão com a espiritualidade tão evoluída, tão a nível, pelo menos, mediano, para poder entender que nós não somos esse corpo, e sim somos 100% pura consciência, pura existência divina, essa alma eterna, de puro amor, pura sabedoria. E a gente consegue, por incrível que pareça, mas isso que é o normal, a gente consegue ver, ouvir, falar tudo, absolutamente tudo, ter onisciência, onipotência, o tempo, por exemplo, para quando a gente consegue se livrar do ego, o tempo passa a não existir. Até o tempo aqui é fake. Até o tempo não existe como a gente conhece, passado, presente e futuro. Porque no tempo eterno não existe tempo. No eterno, se é eterno, não existe passado, presente e futuro. É eterno e eterno nunca muda. Né? Então, é muito difícil de uma pessoa apegada ao ego, acostumada aos sofrimentos ilusórios, conseguir entender esse mundo espiritual. Agora, quem que está mentindo? O apegado, que é iludido pelo ego, ou os sábios e Deus que estão mentindo? Que a nossa vida real é essa vida espiritual, onde não existe a matéria. Então, é muito difícil para os apegados entenderem isso. E se você acredita que Deus não está te mentindo, e que Deus é feito e que você é feito idêntico a Ele, então por que você continua obedecendo ao ego caótico? Então, não tem como mudar a nossa natureza. Somos seres espirituais, idênticos a Deus, de pura felicidade, puro amor, pura sabedoria, e a nossa vida é essa consciência, essa superconsciência de existência eterna. Isso é o que nós somos.
e não pode ter medo de assumir isso. É por isso que muita gente, os apegados, têm medo de morrer, quando a gente deveria se diplomar através dessa passagem. E a gente só vai conseguir entrar no reino de Deus, literalmente, quando a gente despertar a alma aqui nessa terra. É por isso que tem que praticar e eliminar o ego. A alma se manifesta, Deus se manifesta, e aí, quando a gente perde esse corpo, a nossa vida se torna absolutamente divina, plena e eterna. Então, é isso que a gente tem que fazer na nossa vida, praticar e não ter medo, muito pelo contrário. Quando a pessoa começa a se elevar em função do ego estar diminuindo, a gente vai conseguir ver que esse mundo dominado pelo ego, o ego é tão perverso, que a pessoa passa a mentir para si mesmo, quando a gente deveria enfrentar e ganhar o mundo da verdade de Deus, e não ficar vivendo essa vida de mentiras. Essa é a vida dos apegados ao ego mental inexistente. E mais, porque os escravizados pelo ego são muito rápidos para se injetarem com o veneno do ego. Nasce dali. Olha, quando a gente nasce com a mente zerada. E aí o ambiente, o convívio familiar, por isso que tem que praticar para, na próxima, ter um ambiente familiar propício, um ambiente cultural propício. E aí, o que acontece? Quando a gente tem esse ambiente propício, a gente não vai se injetar com tantos venenos do ego, né? E levam incontáveis. Quem se injeta muito com os venenos do ego vão levar incontáveis reencarnações para se despertarem desse pesadelo. Todo mundo vai ter que se livrar desse pesadelo do ego. E a resposta é simples. Por falta de pureza sincera é que o ser humano não consegue se livrar desse pesadelo do ego. Então, pratica e pratica com toda a pureza e sinceridade. Praticando, por exemplo, a pura e simples contemplação que a gente sempre fala aqui. Pratique deixar tudo fluir livremente na sua mente, tudo com a certeza de que a vontade são as vontades de Deus em ação. Mesmo porque nada acontece contra as vontades de Deus. Então, se está acontecendo qualquer coisa, é sim a vontade de Deus em ação. Então, fica praticando o tempo integral. De duas, uma. Ou você está focado em Deus, ou você está focado no ego. Não existe um intermediário. Ou você está focado em Deus e está purificando a sua mente, tornando ela pura e sincera, limpa das manifestações do ego, ou então está sujando cada vez mais. Então, pratique, repetindo, que seja feita a sua vontade, Deus. Afinal, tudo é vontade de Deus. Então, pratique, fica lá. Quando acontece alguma coisa, fala, não, essa é a vontade de Deus. E depois, você está com dúvida, está preocupado, está estressado, sei lá o quê, repita. Na vez de ficar estressado, preocupado, ansioso, medroso, fica lá que seja feita a sua vontade de Deus, com toda sinceridade, mas acreditando mesmo, que seja feito. Deus é puro amor. Deus não vai fazer maldade com a sua vida. Mas só que o ego fala mais forte e aí não tem a coragem de deixar a vida fluir
de acordo com as vontades de Deus. Fica lá com medo, preocupado. Se você ficar negativo, isso significa que você não está acreditando em Deus, não tem fé em Deus. E aí é o ego que está se manifestando. E o ego se manifestando não tem como melhorar a vida. Não tem mesmo. Então, pratique calar o ego, porque essa é a única missão da sua vida aqui nessa terra. A gente só veio a fazer isso aqui. Negócio de família, de dinheiro, essas coisas todas, é tudo coisas coadjuvantes. Não é o principal. O principal é calar o ego. Família, filho, dinheiro, sei lá o quê, é tudo coisas para distrair. Distrair. É necessário? É. Se você formou uma família, sei lá o quê, trabalha nisso ou naquilo, isso é vontade de Deus. Se você tem algum problema, se você tem algum sofrimento ou preocupação, isso é a vontade de Deus. Tudo que acontece é a vontade de Deus. Agora você tem que... Só que, até agora, você nunca tentou calar esse ego. Então, tem que fazer esse ego calar e silenciar. E o pior dos escravos do ego é que se convenceram que a vida é caótica. A vida toda foi problemática, sempre com estresse, medo, preocupação. E nunca teve paz. Claro, o ego não deixa ter paz. Só vai criar caos mental e caos exterior. E aí, os pegados se convenceram que a vida é caótica. E essa vida caótica, acredite ou não, é menos, eles acreditam, né, que é menos amarga e menos sofrida do que ter que praticar calar, neutralizar o ego. Por quê? Está tão acostumado a sofrer na vida que acha que praticar calar o ego é difícil. Não é difícil. O bicho nem existe. Então, não é difícil. É falta de fé, é falta de sinceridade, é falta de pureza para praticar. E pensar que remover o que não é real e nem verdadeiro da mente é difícil, isso é um absurdo. Se ele não existe, não existe. Então, cale o ego e aí você vai enxergar e experienciar aquilo que está por detrás do ego. Lembra sempre de Buda. Buda era um príncipe qualquer, dualista. E aí, quando ele conseguiu calar o ego, ele passou a enxergar tudo, todo mundo criado como sendo criação de Deus. A base é Deus. De ouro só nasce ouro. De Deus só nasce Deus. Quer dizer, ele não enxergava mais nada como fato, fenômeno, ocorrência, circunstância, não enxergava como árvore, um animal, uma pedra. Ele enxergava tudo como Deus, as vontades de Deus em ação. E é isso, nesse ponto que a gente tem que chegar. E depois, quem acha que é difícil remover o ego, eliminar o ego, é o mesmo que acreditar que é difícil remover o lixo imaginário do ego. O ego te faz imaginar um monte de problemas. Estresse, medo, preocupação, ansiedade, até depressão, né? Então, o ego faz você acreditar que é difícil remover o lixo. Agora, imagine assim, você está na sua sala absolutamente limpa. Não tem um único pó. E aí, você vai lá e fica imaginando um monte de lixo na sua sala. Fica lá, nossa, tem muito lixo aqui.
Mas não existe lixo nenhum. A sua sala está absolutamente limpa. É? E aí você fica imaginando. O que você tem que fazer? Parar de imaginar. Não é isso? Aí você vai enxergar realmente que não existe lixo. E aí foi o quê? Imaginação do ego. O ego te fez, te obrigou a imaginar que na sua sala tem um monte de lixo. Exatamente isso que acontece com a vida dos apegados. Você fica imaginando, o ego te faz imaginar que isso é problema, que isso é isso, que isso é aquilo, quando para os olhos de Deus, para os olhos da alma, a sua sala está extremamente limpa e não tem absolutamente nada. Né? E é isso que a gente tem que eliminar, essa imaginação, falsidade criada pelo ego. É por isso que o ego, por isso que a gente fala aqui assim, quando você elimina o ego, você vai descobrir que nunca você sofreu na vida, que você nunca teve lixo na sua mente e no mundo exterior da sua vida. Nunca. É? Porque você é feito à semelhança de Deus, não pode ter sofrimento. Quem é feito à semelhança de Deus não pode ter estresse, ansiedade, não pode ter nada disso. Em outras palavras, o ego cria os lixos mentais. Aí, como o ego criou o lixo mental, do quero, não quero, pode, não pode, aí você fica vendo, através desse ego, os lixos onde não existe nenhum lixo. Não existe. Né? Esse mundo é criado por Deus, é 100% Deus. Por isso que Buda falou, não, só existe Deus, só vejo Deus, tudo é vontade de Deus. E não existe mesmo. Do ouro só pode nascer ouro, em formas e nomes diferentes, mas é tudo ouro. Né? Então, o ego que cria esse lixo mental, e aí você passa a enxergar lixos mentais, como preocupação, coisa ruim, coisa porcaria que está acontecendo. E cale esse ego, e não vai criar mais o lixo mental. Cale o ego que cria esses lixos mentais de sofrimento, tristeza, estresse, sei lá o quê. Isso não existe. Então, cale o ego, e o ego não vai mais criar nenhum lixo na sua mente, a sua mente vai ficar absolutamente zerada, limpa e sincera. E é nesse ambiente que Deus e a alma se manifestam. Então, tem que praticar, senão nunca vai eliminar essa ilusão criada pelo ego. Vai ficar sempre aí sofrendo. E com o ego calado agora, e aí você vai sim obter a visão de Deus. Só enxergarás as verdades de Deus em tudo e em todos. Tudo é manifestação de Deus. Por que tudo é manifestação de Deus? Porque nada acontece contra as vontades de Deus. E Deus é divino, 100% infinitamente divino, puro amor. Não pode ter maldade em Deus. A maldade está no ego, inexistente. Por isso que a gente fala, o ego é absolutamente venenoso. Afinal, do Criador ouro só pode nascer um mundo criado ouro. Mas o ego é anti-Deus e só vai enxergar o caos na mente e no mundo, que são absolutamente divinos. Novamente, daí ser imperativo calar o ego. Tem que se esforçar. O resto, se você cala o resto vai se divinizar automaticamente em todas as áreas. A área mental, material e espiritual.
não sei se falei aqui, mas lembra, você é que escolheu a sua família. Você que nasceu na família pelas suas necessidades espirituais. Então, foi você que escolheu os seus pais, a sua família, que vive em determinado lugar, isso e aquilo, em determinado país. Somos nós, enquanto somos alma, sem o corpo, é que a gente escolhe por necessidade os nossos pais, onde a gente vai reencarnar. Então, não fica acusando os pais por isso, por aquilo, não. A responsabilidade é absolutamente sua, pela sua necessidade. Mas realmente é muito inconveniente ficar enganando e mentindo para si mesmo. Na verdade, é um absurdo. Como que você consegue enganar e mentir para você mesmo? Isso é uma missão impossível, mas está acontecendo. E as pessoas acreditam na própria mentira. Como alguém pode acreditar na própria mentira? E a cada mentira que você mesmo criou, alimentou e não deu certo, quero, não quero, e não pode dar certo mesmo, porque tudo que o ego cria são causas negativas com resultados negativos. Tem que parar de criar causas negativas. Como que você vai eliminar o caos mental se continua criando causas negativas? Quero, não quero, pode, não pode. E o resultado é 100% negativo. Por isso que as pessoas vivem esse caos mental e material. E o ego é o pior. Quando você usa das mentiras do ego, o ego cria novas mentiras para acobertar os fracassos das mentiras anteriores. Você diz lá, eu quero a minha vida assim. Causa negativa. Vai acontecer o oposto. E aí acontece lá uma coisa ruim, aí o que você faz? Você cria uma nova mentira. Já que não deu certo, vou fazer assim. Tudo quero, não quero. E aí você vai acumulando uma montanha de mentiras em cima de mentiras. E a vida tem que se tornar um caos. Só vai acumulando causas negativas com resultados negativos. Ainda bem que Deus é sábio e vai pulverizando as causas negativas, os resultados, os resultados negativos, as consequências negativas. E a vida dos apegados é uma verdadeira montanha gigantesca de mentiras sobrepostas por muitas reencarnações. São tantas mentiras que ele mesmo passou a acreditar que isso é normal. Não é nada normal. Nada normal ficar sofrendo, preocupado, estressado. Isso é absolutamente anormal. Normal é nós vivermos eternamente felizes, tranquilos e de puro amor. Isso deveria ser o normal. Tanto é que ninguém, a vida inteira, preocupado, mas ninguém ninguém se convence que essas preocupações, estresses e tristezas são normais. Mas como as pessoas ao redor estão sofrendo, acha que isso é normal. Então, o apegado, ele se pergunta se é normal esses sofrimentos para todo mundo, ser apegado ao ego. Por que eu tenho que eliminar o ego se está todo mundo sofrendo, está todo mundo estressado e preocupado, e ninguém está fazendo nada, para eliminar esse ego, calar o ego? Então,
ele acha um absurdo ter que ficar calando o ego se ninguém está fazendo isso. E depois, as pessoas têm medo de eliminar o ego, porque ele acha que, não, foi o meu esforço, foi o meu trabalho, foi o meu estudo que me sustentou a minha família, e eu tenho isso e isso aquilo. Eu formei os filhos, isso e aquilo. Eu tenho hoje segurança, isso e aquilo. Não, não foi o ego. O ego é 100% negativo, tá certo? Com resultado 100% negativo. Se você acha que a sua vida, até hoje, as suas, entre aspas, conquistas, porque não é conquista, não é sua, não são suas as coisas que você acumulou, e sim de Deus, do Criador, o ego não cria nada, a não ser causas negativas. Mas o ego não tem... Não, aliás, o ego, ele é anticriador. Então, ele não cria nada, ele só cria causas negativas. Não cria fato, fenômeno, ocorrência, não cria absolutamente nada. Então, quem é que te deu a sua casa, o seu carro, o seu dinheirinho, o seu dinheirão, né? Quem é que te deu? Não foi o ego, não foi o esforço do ego, e sim foi a permissão de Deus. Então, não se convença que foi o ego, o meu trabalho, o meu suor, o meu conhecimento que fez eu conseguir comprar uma casa, um carro, isso e aquilo. Não foi você, foi a permissão, foi a vontade de Deus. Nada acontece contra as vontades de Deus. E depois, nada acontece a favor do ego. E você, se você ainda é o ego, não foi o ego que criou, foi a vontade de Deus. Então, creia, o ego só sabe destruir, e não constrói absolutamente nada, e muito menos permite o acúmulo de coisas. Mas aquele bandido, aquele corrupto que tem um monte de dinheiro, você não sabe, a gente não sabe o que está por trás, as vontades de Deus, a necessidade espiritual dessas pessoas. Então, a gente não pode ficar julgando, criticando ou condenando. Então, o melhor é a gente ficar absolutamente com a mente silenciada. Eu falo as notícias aqui antes para ninguém se tornar vítima dessas pessoas. Mas não foi o ego que conquistou, foi simplesmente Deus que sustentou e que permitiu. Tudo coisas passageiras, coisas materiais, passageiras. Então, a gente deve literalmente praticar calar esse ego. E aí a gente vai descobrir que absolutamente tudo é Deus e a vontade de Deus. E quando a gente assume essa alma, é o que Deus mais quer. Quer que a gente retorne, quer que a gente assuma a identidade absolutamente divina que Ele nos deu. E depois, creia uma coisa que Deus não pode fazer por nós. Não pode. Remover o próprio ego. Nem Deus consegue remover o nosso próprio ego. Por que Deus não pode remover o nosso próprio ego? Seria fácil, né? Deus é onipotente, onisciente, onipresente, seria muito fácil, né? Mas Deus jamais vai retirar o seu ego. Primeiro, ele não existe. Segundo, você está aqui exclusivamente com o fim, com a missão de você mesmo remover o seu próprio ego. Por isso que Deus
Se tem uma coisa que Deus jamais vai fazer pelo ser humano, é retirar o ego dela. É por isso que a gente está aqui. Por isso que as pessoas reencarnam dezenas, centenas de vezes para poder remover o próprio ego, né? Então, só através da remoção do seu esforço você vai provar para Deus que você é puro, tem sinceridade, tem fé absoluta, que você tem coragem, determinação, etc., em conseguir remover esse ego. E depois, quem tem acesso ao você ego? Só você. Porque ele não existe. Tá certo? Só você tem acesso ao você ego e só você tem acesso ao você alma. Ninguém mais tem. Quem tem acesso ao você alma? Só você. E quem tem acesso ao você ego? Só você. Ninguém mais. Então, essa jornada de eliminar o ego é absolutamente solitária. Só vai ter solitária, de certa forma, só vai ter Deus, porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente, mas ele só está lá observando e criando oportunidades para você calar o ego. A única coisa que ele faz, criar oportunidades. Por isso que a gente sempre fala aqui, que o ser, a gente só consegue ter acesso à causa, mas jamais aos resultados. Resultados, fatos, fenômenos e circunstâncias é só Deus que cria isso. Tá certo? E quando bastaria neutralizar essas manifestações dualistas, e aí a gente divinizaria a nossa vida. A realidade do você alma e de Deus, eles se revelam livremente. Conforme você vai eliminando esse ego, as manifestações de Deus vão se realizando automaticamente, na mesma proporção. Então, somente com uma mente totalmente pura e sincera e equilibrada é que Deus te dará o aval para que o você alma passe a se manifestar divinamente. É isso aí, pessoal. Boas práticas aí, porque essa é a nossa única obrigação perante Deus. Não existe outra obrigação. É isso aí, pessoal. Arigatou. Obrigado, Jorge. Obrigado.